Pronto. Boa tarde a todos. Agora oficialmente iniciamos a nossa gravação. Boa tarde a Caio, boa tarde a Hugo, boa tarde a todos os presentes. Boa tarde, pessoal. Espero que esteja tudo E, bem com vocês. Vamos dar início à aula hoje, né? pois é, eu também espero que todo mundo esteja bem. Eu não sei como é que vocês estão se sentindo essa semana. Eu estou me sentindo muito feliz porque finalmente chegou a parte do professor ser vacinado. Então, eu e outros amigos, a gente conseguiu a vacinação. E provavelmente alguns estudantes da Federal também vão conseguir, porque eles estão fazendo estágio. Isso. Então, alguns estudantes estão fazendo estágio já vão ter esse processo de vacinação e a prefeitura acha de boa. Karen está dizendo que tem que aceitar ela para entrar pelo Meet. Hugo, tu consegue ver aí? Se Karina Tô já. só, ela acabou de sair, né? Aí eu aceito por aqui. Ah, pronto, tranquilo. Então, dando continuidade às nossas aulas de intertexto, de boas relações, a gente vai começar hoje, começar não, vai ter retomar um ponto hoje falando sobre urbanização. Então, a gente vai trazer alguns pontos mais focados no Brasil, principalmente sobre higienismo, sanitarismo e essas reformas urbanas que ocorreram no Brasil. Ó, se eu começar a falhar um pouquinho com a minha voz, é porque eu passei a manhã todinha dando aula, então eu tô com a voz um pouquinho rouca, mas qualquer coisa eu aproximo o microfone aqui para vocês e fica de boa, certo? Mas antes de começar a falar sobre urbanização, eu quis trazer para vocês um conceito do que é o conceito do urbano. Então, o urbano, ele deriva de um radical da palavra urbe. Sabe o aplicativo que a gente usa para pedir carro? Basicamente, ele é uma palavrinha dentro da língua latina que durante o Império Romano, durante toda a Roma antiga, significava cidade. Então, todas as derivações dele, urbano, urbanismo, urbanização, urbanístico, tudo que envolve o urbe, está relacionado ao papel da cidade, que é essa palavra em latim. E o que é que seria essa cidade, vamos dizer assim, romana? Essa cidade romana, ela tinha basicamente tudo para um cidadão romano se sentir presente. Então, você tinha bons serviços públicos, você tinha, a gente vai ver um pouco mais na frente, você tinha água encanada, você tinha uma boa localização geográfica, você tinha também um deus patrono da cidade. Então, se você vivia, sei lá, em Roma, o deus patrono era o Júpiter. Se você vivia em Pompeia, a deusa era a Hestia e assim por diante. Então, cada cidade ela tinha uma religiosidade, uma questão ritualística muito forte, muito presente com essa questão dos cidadãos. Então, por isso que a gente diz que essa urbe romana, ela tem esse valor de cidade. Então, essa característica forte da cidade romana, do ser cidadão romano, era muito presente desde a antiguidade. Aí eu trago aqui para vocês, é, só para vocês terem uma noção de como é que funcionava uma cidade romana. Então você tinha o Coliseu, você tinha um teatro, um pátio assim para você fazer as discussões, o Senado, a Assembleia, que você iria realmente fazer a guerra política ali, as discussões políticas. E se vocês perceberem bem, o formato dela não é troncho. Como assim troncho, professor? Ela não é curvo. As ruas sempre são retas, existem paralelas, ou seja, ele tem um formato muito mais simétrico. Eles prezavam muito mais pela ordem e pela simetria, quando você ia construir uma urbe. Então, era muito mais nesse sentido de você ter um planejamento de como você tem que construir essa urbe, essa cidade romana, e como isso estaria relacionado com o bem-estar da população. Aqui a gente tem uma visão da cidade de Roma, basicamente no século II, século III, depois de Cristo, como ela já era bem expandida e como ela era bem dividida. Aí quais eram os sistemas públicos que existiam nessa urbe? Então você tinha tubulação de água encanada, você tinha rede de esgoto, você tinha locais públicos para tomar
banho, as saunas, as termas, você tinha mercado público, você tinha teatros e templos de maneira muito complexa. Ou seja, essa urbe, essa cidade, era tão bem organizada, era tão bem estruturada e esquematizada quanto uma cidade moderna. E a gente vai ver um pouco mais na frente que o conceito de cidade moderna só vai ser a partir do século XIX. Mas nesse sentido aqui, o sistema romano de construção de cidade era muito organizado. Para vocês terem noção, existia água encanada, vamos dizer assim, quente para as termas. Existia água encanada dentro de casa. Rede de esgoto, tratamento de esgoto, tratamento de lixo. Então, isso já existiu em algumas cidades, principalmente grandes cidades romanas. Daí a gente vem para o século XIX. A gente dá um salto lá de Roma, lá nos séculos 2, 3 antes de Cristo, e pula para o século XIX. Por quê? Durante a Idade Média e durante boa parte da Idade Moderna, a gente percebe que o conceito de cidade e essa questão da urbanização das cidades, ela vai sendo perdido por causa dos processos que a gente já viu, de ruralização, de feudalização, a questão das invasões bárbaras e tudo mais. Só a partir do século XIX, um pouquinho antes, no século XVIII, mas é a partir do século XIX, por causa da Revolução Industrial, por causa do crescimento das cidades, por causa do crescimento da população, que um conceito vai começar a ser construído, que é o conceito de higienismo. A palavra higiene já existia há muito tempo, tanto que é uma palavra grega, tem uma deusa grega que é voltada para a higiene, sendo que no século XIX, higienismo ele vira uma doutrina. O que é uma doutrina? É basicamente você ter a teoria, pessoas que pensam essa questão e colocam em uma prática. Então, a doutrina do higienismo, ela tinha uma ação social e tinha uma ação política. Como que ela ia ter essa ação política? Ela iria atuar junto do Estado para melhorar e higienizar a cidade. Vamos ser bem sinceros, quem não gosta de uma cidade higienizada? Quem não gosta de rua limpa, calçada, com esgoto, sem poluição, com arborização, com bom paisagismo? Ou seja, você se sentir bem na cidade que você vive. Então, esse conceito de você se sentir bem na cidade que você vive começou lá no século XIX. E tinha um grande foco, principalmente nessa questão de você ter o mínimo do mínimo de saúde básica. Porque, minha gente, e isso aqui é muito interessante, eu vou passar uns tips para vocês lerem depois. Não existia o mínimo de higiene na Europa. Para vocês terem noção, as pessoas comiam com as mãos, passavam a mão no cachorro, depois passavam a mão na roupa para depois comer. E nem isso. Banho era raro. Banho era raro você tomar banho na Europa. As pessoas diziam, não, é porque você tem que manter o corpo sujo, porque você tinha toda uma questão religiosa, tinha toda uma questão de você se fazer um sacrifício, mas níveis de higiene eram mínimos. Então, por isso que ocorriam. A gente até já viu isso. A gente viu que ocorreu a peste negra, a gente viu que ocorreu surtos e epidemias de varíola, de febre de tifo, de sífilis, porque as pessoas não tinham o mínimo de higiene, porque na cabeça delas é, você pega a doença porque foi questão divina. Você pega a doença porque você foi amaldiçoado. Você pega uma doença porque foi questão do acaso. Era muito isso que ocorria. Tanto que, com o iluminismo, com o desenvolvimento de um processo racional sobre as doenças, a medicina, os higienistas começaram a perceber que não é tudo questão por acaso. Tem fatores que vão determinar que a pessoa vai ficar doente ou a pessoa não vai ficar doente. Então, quais seriam esses fatores? Seria má alimentação, seria a condição que a pessoa vive, seria também por onde essa pessoa passa, ou por onde essa pessoa dorme. Então, tudo isso está muito relacionado a como é que você vai ter níveis de saúde corporal e o bem-estar da cidade também.
Ah, detalhe, aqui no Brasil, o que era mais comum as pessoas terem era sarna, para vocês terem noção. Se você tem um texto de uma historiadora que é a Mary de Priori, se eu não me engano, eu acho que eu tô com o livro dela aqui. É esse aqui, ó, Histórias da Gente do Brasil. Que esse aqui é do período da República, mas tem um que ela fala do Império e da Colônia, que basicamente as pessoas, os viajantes europeus quando vinham para cá, tinham nojo do Brasil porque as pessoas eram realmente não tinham nenhum meio de higiene. Então, eram feridas abertas, casas que você defecava e deixava os dejetos do lado de fora, ou botava dentro de um tonel para depois ser despejado pelos seus escravizados, e assim por diante. Ou seja, se a gente sobreviveu até hoje, é porque a gente teve muita sorte. Eu acho que Caio pode falar melhor isso do que eu, mas a gente sobreviveu foi por muita sorte, porque, pelo amor de Deus, eu não sei, eu lendo os relatos das pessoas, comer com a mão, gente, você comia com a mão e você coçava a bunda. Pensa um negócio desse. Tem, É, tem... Oi, Caio. tô falando aí, Helder, eu me lembro que, assim, às vezes a gente tá assistindo TV, assistindo série, tipo Game of Thrones, Outlander, aquela série que retrata muito a Idade Média, né? E o pessoal é todo mundo muito bonito lá, uns louros assim, muito bonito, muito limpo, né? E eu fico pensando, caramba, velho, não era assim, tá ligado? Era um Uhum. negócio bem mais nojento mesmo. Tanto é que eu assisti um documentário em uma época que dizia que na época da peste bubônica, né? é, Como é que eu posso dizer? Rivais usavam catapultas de gente infectada para infectar a cidade. Foi o começo, assim, das guerras com armas biológicas. Isso daí foi uma das primeiras armas biológicas. E aqui no Brasil, nessa época, varíola, peste bubônica, febre do tifo. O Brasil ficou conhecido assim mundialmente, eu não sei se tu vai falar isso, mas se eu não me engano foi o termo de tumba de estrangeiro, Isso. como se aqui fosse cemitério do pessoal de fora, que quando vinha para cá muita gente acabava morrendo aqui por conta dessas epidemias que tinham aqui mesmo. Caio, gente, boa tarde. Como se dava o contágio da peste bubônica? Então, a peste bubônica eu vou falar mais lá na frente, mas vou falar brevemente aqui. É um micro-organismo que fica na pulga, e mais especificamente nas pulgas do rato. Então, quando a pulga entra em contato com o ser humano, né, o ser humano acaba contraindo a doença, que foi um grande surto na época por conta dessa questão de higiene que não tinha mesmo. Aí mais na frente eu vou falar mais. Ah, e Tá bom, só um obrigada. detalhe, peste negra não foi erradicada desse mundo, é só Não para existe você ter isso. noção. Juliana disse que queria falar alguma coisa? Oi, Ju. Ô, professor, essa questão da peste negra, da questão sanitária dos ratos, ela aconteceu no Brasil no período colonial, porque Ah, sim. nessa época não tinha questões, não tinha higiene nas ruas, e a gente tinha aqueles, eu esqueci o nomezinho, que eram os negros que carregavam os dejetos dos seus senhores, Sim, sim, que sim. depositavam em rios. Eu posso associar isso ao período colonial? Você pode associar isso tanto ao período colonial quanto ao período imperial. E respondendo a tua Isso. pergunta sobre a peste negra aqui no Brasil, ela ocorreu como ocorreu em várias partes do mundo. O que é que vai acontecer? A gente foca muito que a peste negra foi o grande genocídio não, né? Praticamente foi a grande mortandade da população europeia. A gente está falando aqui do século XIX, correto? Então, os europeus passaram séculos 13, 14, 15, 16, 17, 18, ou seja, 6 séculos convivendo com a peste negra. Então, eles fizeram o quê? Basicamente, transportaram o vírus também para as Américas. O que é que vai acontecer? Algumas cidades, tipo, eu lembro de uma reportagem que nos anos 1830, 1850, eu não lembro a data exata, mas era sobre um surto de peste negra em Santos, no Porto de Santos. Então, o que é que acontecia? A peste negra ela ficava muito localizada em regiões portuárias. Então, o Porto Isso. de Santos, Porto de Salvador, Porto de São Luís, Porto do Recife.
e assim por diante. Ela não conseguia se espalhar para outras cidades porque ela ficava muito restrita àquela região portuária. Mas sim, quando a peste negra começa a diminuir na Europa, ela começa a meio que pipocar isoladamente em alguns outros cantos do mundo, principalmente aqui na América. E Caio falou uma coisa sobre guerra biológica, de você utilizar o corpo de uma pessoa com o vírus quase putrefada. Foi basicamente isso que os espanhóis fizeram também com o Império Azteca. Você utilizar um corpo de uma pessoa, de um marinheiro ou de um soldado que morreu de varíola, ou que morreu de gripe, ou outro vírus que você não sabia identificar na época. Você jogava em cima, através dos muros. Ou você jogava contaminando a água. Então, o ser humano em si, principalmente nesse contexto do mundo europeu com os nativos americanos, os europeus eles souberam utilizar muito bem desse artifício para exterminar, literalmente. É um genocídio. Então, eles sabem muito bem quais armas utilizar. Se você não consegue matar com arma de fogo, você vai com arma biológica. E isso é o básico. Só que a gente está falando agora aqui do século XIX, e o século XIX ele vai ter uma característica extra, que é a Revolução Industrial. A gente vai ver algo de Revolução Industrial um pouco mais na frente, acho que daqui a 2 aulas de história para vocês, mas a Revolução Industrial ela vai fazer essa quebra de a população está muito presente no campo, está muito condicionada a uma vida no campo, uma vida que ele consegue ter uma boa alimentação, não é uma alimentação grande, mas é uma boa alimentação, uma alimentação rica e diversificada, vamos dizer assim, e ele tem menos contato com vírus de fora. Se você está no campo, você vai ter contato com a sua comunidade. Então você não vai ter contato com outras pessoas. Acho que se você vai para uma cidade, o risco de você ser contaminado por exemplo, vamos pegar o Recife. O risco de uma pessoa ser contaminada pelo corona em Recife é muito maior do que uma pessoa que vive no vilarejo no interior de Bezerros, sabe? Então, é mais ou menos essa relação. Quando essas pessoas elas saem dos campos e vão para as cidades porque não tem mais terra, não tem mais emprego, não tem mais lavoura para fazer no campo, porque tudo agora está sendo dominado pelas fábricas, elas vão ter contato com péssimos locais de salubridade, elas vão ter péssimo contato com locais de moradia, péssima alimentação. Você tem que trabalhar 18 horas para poder receber $100 ou menos, na época da Libras, ou menos do que isso, para você tentar sobreviver. Então, claro que vai ter o aumento da população e o aumento da proliferação de novas doenças, de novas bactérias e tudo mais. Por isso que a gente diz que o processo, os higienistas daquela época, principalmente no início do século XIX, eles estavam muito focados nas pessoas pobres e marginalizadas. Porque, para eles, o problema das doenças estavam nessas pessoas. O problema não estava na condição de alimentação, o problema não estava na condição de trabalho, o problema não estava na condição geral, o problema não era de fora, o problema estava nas pessoas. Então, a gente tem que focar nessas pessoas para que elas sejam curadas, que elas sejam tratadas, e se a gente não conseguir tratar, a gente exclui. Então a gente apaga. Então por isso que a gente vai ver que, um pouco mais na frente, que a partir de 1850, o maior exemplo dessas reformas que misturava o higienismo com a urbanização vai ocorrer em Paris. Paris, ela vai ser a cidade símbolo assim, tanto na política, quanto em questões sociais, quanto em questões de arquitetura e urbanismo. Porque, basicamente, pense comigo, Paris, que a gente conhece hoje, por essas fotos aqui que eu estou apresentando para você, ó, coisa mais linda. Tudo bonitinho, tudo bem desenhado, tudo bem organizado. Ó, a Torre Eiffel lá no fundo, o Arco do Triunfo, a Champs-Élysées passando por ali. O que é que vai acontecer? Essa Paris que a gente conhece hoje é a Paris reconstruída a partir de 1870. Porque a Paris
de antes foi totalmente destruída. Por exemplo, a Paris da Revolução Francesa não existe mais, porque quase nenhum prédio, quase nenhum edifício daquele período sobreviveu. A Paris que teve Napoleão, a mesma coisa. A Paris que o Marx falou sobre a Comuna de Paris é essa daqui. É essa Paris aqui. Porque é essa Paris que vai ter as ruas largas, que vai ter a arquitetura muito voltada para o belo, para o clássico, para a iluminação, para essas praças mais arborizadas, para esses locais muito mais frescos. Porque uma coisa que isso é muito interessante da gente pensar, que os higienistas da época pensavam é que as doenças elas eram sopradas pelo ar. Eles entendiam que se você passasse por uma rua ou passasse por um bairro esquisito, muito sujo, eles achavam que o ar dali, que você respirasse, você pudesse ficar doente. Pronto, é igual a mãe da gente quando diz, menino, não anda no sereno para tu não ficar resfriado, para tu não ficar gripado. É muito isso, é muito disso. Tem uma coisa de popular, tem uma coisa de científico que mistura os dois. E eles diziam que esses ares, assim, esses ares pesados, chamamos de miasmas. Esses miasmas eram basicamente o que dava o estopim para qualquer doença. Então, qual é a melhor forma de você combater um ar sujo, um ar poluído? Abre a avenida. Se a avenida for muito aberta, se a avenida for muito extensa, o ar circula. Coloca mais árvores. Tenta fazer ruas mais largas, porque as ruas de Paris eram mais estreitas, eram muito mais quebradinhas. Então, vamos abrir essa avenida. E, ao mesmo tempo, a gente abre a avenida e o povo... Olha, Karina fez uma pergunta muito boa agora. Eu esqueci de trazer, mas é, daqui a pouco eu respondo. Mas assim, o que é que vai acontecer? Com a avenida, antigamente, quando você ia fazer os protestos em Paris, as ruas eram muito estreitas. E alguns carros de polícia, alguns policiais não sabiam caminhar por essas ruas. Então, a Revolução Francesa foi assim, as revoltas contra Napoleão também foram assim, as revoltas contra o outro, esqueci o nome dele, era Carlos X, que assume no lugar do Napoleão, também foi assim. Na Segunda República Parisiense foi a mesma coisa. No golpe do... Esqueci o nome dele. Hugo, ajuda, vai. Tu também é de história. O golpe do Napoleão III, que o Marx fala. Ai, meu Deus, o Hugo me deixou na mão, meu Deus. Mas eu acho que é o Napoleão III. Que ocorre em 1860, ocorre também toda essa movimentação. Enfim, Paris eram ruas, becos estreitos e tudo mais. O que vai acontecer? Tudo isso é demolido para abrir grandes avenidas. E a Paris que a gente conhece hoje é essa Paris reconstruída, basicamente, nesse processo, de 1853 até 1870, com várias modificações até 1920. Aqui, só para vocês terem noção, como é o mapa que foi redesenhado por esse paisagista, urbanista, que é o Haussmann. E aqui já é a Paris do final do século XIX. Valeu, Napoleão III, exatamente. Aí Karina me perguntou, mas professor, tem favela em Paris? Eu vou dizer assim, ter favela tem, mas não como a gente conhece as favelas. Paris não tem morro. Paris basicamente é uma planície gigante que se estende por vários quilômetros. Para vocês terem noção, a região metropolitana de Paris, da última vez que eu vi, tinha mais de ou foi 40 quilômetros ou foram 45 quilômetros. É extenso, meu gente. Pense assim, é como daqui para Ipojuca,
litoral sul e daqui para Goiânia. Pensem tudo isso seja Paris. Então, Paris é uma cidade extensa. Você tem o centro e você tem as periferias. Então, nas periferias de Paris, existem favelas. Mas não são favelas de uma casinha em cima da outra, não. O modelo francês, eles criaram os conjuntos habitacionais. Então, são extensos locais com vários prédios, várias edificações, com vários blocos que você coloca a maioria da população pobre. Então, quem consegue morar no centro são pessoas mais ricas. Principalmente assim, o centro que eu falo é que fica a 10 minutos, por exemplo, da Torre Eiffel. Ou 20 minutos da Torre Eiffel. Esse é o centro. Periferia é o que fica a 20 quilômetros, 30 quilômetros do que a gente vai chamar da Torre Eiffel, basicamente. Então, o que é que vai acontecer? Paris em si, ela vai ter uma periferia muito forte. E nessa periferia vai morar muita gente que não tem dinheiro, basicamente uma população de trabalhadores e também uma população de estrangeiros. E esses estrangeiros basicamente vêm de países que foram colonizados pela França. Então vai ter gente da Argélia, vai ter gente do Mali, vai ter gente do Marrocos, vai ter gente do Haiti, vai ter gente de tudo quanto for canto. Da Guiana aqui do lado. Então vai ter gente de tudo quanto for canto. Aí a gente vai ver um pouquinho disso quando for falando em imperialismo, mas esse processo de favelização da cidade de Paris é muito frequente. E é muito pesado também. Aí eu trouxe para vocês os pontos positivos da gente trazer e tratar sobre o higienismo e urbanização. Você vai ter, a partir desse momento do século XIX, as cidades vão ser pensadas e elas vão ser planejadas. Elas não vão ser construídas de todo jeito. Então você vai ter uma organização de tratamento de lixo, tratamento de esgoto. Detalhe, eu acho isso muito, muito curioso. Roma e quase todas as cidades romanas já tinham todo esse planejamento. A gente deixou de ter esse planejamento a partir da Idade Média e só foi tentar recuperar isso no final do século XVIII e início do século XIX. Então percebam, o processo de você organizar e estruturar uma cidade é muito complexo. E isso vai sendo, aos poucos sendo construído, mas durante muito tempo deixou-se relegado, vamos dizer assim. Aí o terceiro ponto seria uma diminuição e o controle de doenças e enfermidades, limpeza e asepsia de locais públicos e também do privado, porque vejam, essa questão do higienismo, ele começa em espaços públicos, começa um espaço que todo mundo circula, mas depois vai começar a ter uma volta para dentro de casa. Então as pessoas vão começar a ter pias com água corrente, vão ter banheiras, vão ter vaso sanitário. Então, o que a gente tem hoje, que é ter água corrente em casa, ter vaso sanitário, ter pia e tudo, é uma consequência do século XIX nesse processo todo de urbanização e de você ter um processo de higienização. Acho que Fran queria falar alguma coisa. Fran? Como é, tipo, Paris hoje em dia, assim, tem muitos lugares periféricos, assim? Ou é mais normal hoje em dia? Porque, tipo, eu não sei se é só eu, mas, tipo, eu tenho uma visão de Paris, de um lugar muito lindo e tal, cheio de praças, né, e tudo mais. Aí você pensa que é Existem, um lugar rico, né? pensem assim, existem a Paris que querem vender para a gente fazer a viagem, para a gente aproveitar a Paris das luzes, a Paris da Cidade do Amor, a Paris dos cafés, do Rio Sena. Essa é a Paris do turismo. Mas tem a Paris real, que é essa que eu descrevi para vocês. Tudo que eu falei das favelas hoje é um processo que não só ocorre em Paris. Pronto, para vocês terem noção. O metro quadrado mais caro do mundo fica em Londres.
Você viver em Londres, você não vive em Londres se você não tiver um salário de. Eu sou péssimo em matemática, eu tenho que converter para euro. O euro tá quanto, minha gente, pelo amor de Deus? Mas assim, R$ 6, mais ou menos. R$ 6. Então, multiplica isso por. É quase uns 100 mil euros para você viver no centro de Londres. Eu não tô falando 100 mil euros por ano, não, tá? É 100 mil euros Por mês. mês assim, que você tem que desembolsar. Porque é muito caro. Vocês não têm noção de quão caro é. A gente vai. Eu não sei se vocês vão ver isso em geografia, que é um processo de gentrificação, que é você colocar o valor do mercado das propriedades muito acima. E isso também tem a ver muito com higienismo, porque determinados locais vão ser ditos como bons para você, bairros bons, bairros planejados. Então você vai ter ali segurança, água encanada, você vai ter rede de internet, rede de esgoto. Você faz toda uma propaganda com aquele bairro planejado, aquele bairro todo estruturado, porque isso vai dar um alavanque na economia do território ali. E te respondendo, Fran, sim, Paris, não só Paris, mas, por exemplo, pensa São Paulo. Vamos pensar São Paulo, aqui do lado da gente. Eu não falo nem Recife, porque Recife a gente já está meio que acostumado, mas São Paulo, que está um pouquinho afastado. O que é que a gente vê de São Paulo? A gente vê a Paulista, a gente vê ali a Praça da Sé, a gente vê um pouquinho, sei lá, o MASP, a Consolação, o Ibirapuera. Sempre são esses locais que a gente vê. A gente nunca vê falando de São Paulo do ponto de vista da cidade de Tiradentes, que é o bairro bem afastado lá na Zona Leste, na periferia. Ou da Brasilândia, que é o bairro mais afastado da Zona Norte. Ou do Tucuruvi, ou de Moema, que são regiões mais afastadas. Ou seja, existem aquilo, e isso eu quero que vocês entendam e comecem a incorporar na visão de vocês. Existem aquilo que querem nos vender, a imagem que querem nos vender da cidade, e existe aquilo que está por trás dessa fachada que querem nos vender. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele já viajou várias vezes para o Rio de Janeiro. E ele disse para mim, Eldo, tu precisa conhecer, tu que adora história, Rio de Janeiro é uma cidade ótima, uma cidade linda, uma cidade maravilhosa. Eu digo, eu não piso meus pés no Rio de Janeiro, que eu conheço aquela cidade. Eu tenho parentes que vivem no Rio de Janeiro, então eu tenho uma outra visão da cidade. Porque, por exemplo, ele ficou num bairro perto do centro. Então, aquela região mais próxima do centro não é uma região mais perigosa, mas não é uma região feia, como a gente vai ver aqui. Mas tem bairros no Rio de Janeiro que tem tiroteio todo dia. Tem bairros na região do Rio de Janeiro que tem problemas de água. Tem bairro que você não tem internet. Ou seja, você não tem o acesso básico que a população deveria ter. Então, eu acho que não sinto nem vontade de ir para o Rio de Janeiro. Somos dois, cara. Assim, eu preciso ir para o Rio de Janeiro porque eu sou professor de história, então eu preciso conhecer o Museu Imperial, o Museu da República, porque infelizmente tudo está no Rio de Janeiro. O Hugo está aí de prova que historiador precisa fazer viagem para a gente conhecer um pouco desse Brasil louco que acontece. Então, o que é que vê? O higienismo, ele faz muito isso com a gente também. Ele dá essa imagem de beleza, essa imagem de pode ser frequentado, esse lugar ele não tem perigo. Então, o higienismo, ele literalmente ele é uma doutrina. Ele é uma doutrina que a gente vai sendo persuadido a querer. Mas aí vem os pontos negativos. Se a gente quer o nível de higienização que eles propõem, esse nível de higienização não é para todo mundo. Por quê? A população mais pobre vai ser marginalizada.
A população mais pobre, ela vai ser estigmatizada. Vão colocar basicamente o estigma de que é o pobre que traz doença. É o pobre que não tem educação. Por isso que ele é sujo. Se ele é sujo, ele traz doença. Se ele traz doença, é ele que traz todas as epidemias. Então, vão começar a construir discursos de que precisamos limpar os centros urbanos da pobreza, precisamos embelezar. Mas é feio você falar que a gente precisa tirar pobre, a gente precisa tirar mendigo no meio da rua para embelezar a cidade. Então, você faz o quê? Você faz ações sociais que vai tirando aos poucos essas pessoas desses centros. Então, isso vai ocorrer aqui em Recife, vai ocorrer no Rio de Janeiro, em São Paulo. O que é que aconteceu em São Paulo recentemente, minha gente? O João Dória, que é o governador do estado, junto com o falecido prefeito, o Mário Covas, colocou pedras pontiagudas debaixo dos viadutos de São Paulo, para que os moradores de rua, as pessoas em situação de rua, não fossem dormir ali. Porque ali não é lugar para morador de rua dormir. O lugar de morador de rua dormir é num abrigo. Sendo que os abrigos não são lá essas coisas, estão sempre superlotados e tem muita briga mesmo. Eu tenho amigas que trabalham de assistentes sociais em alguns abrigos. Helder, então, foi certo ou foi errada essa atitude deles? Ou eles queriam fazer o certo e acabaram fazendo errado? No meu ponto de vista, enquanto uma pessoa que já leu sobre algumas atitudes higienísticas, ele fez isso de maneira pensada. Ele fez isso de não é botar pedra para ficar bonitinho, é botar pedra para tirar morador de rua daquele lugar e eles procurarem outros espaços, sabe? Você é como se, por exemplo, praça pública. Nos bancos das praças, você tem duas opções. Ou você tem aqueles bancos sem o apoio, ou você tem banco com apoio. Qual é a diferença de um banco com apoio e um banco sem apoio? Um banco com apoio, a pessoa não pode deitar. Um banco sem apoio, a pessoa deita. A pessoa dorme. A pessoa fica ali naquela parte. Vocês entendem? Então, existem algumas práticas que a gente pode parecer assim, mas isso aqui não tem muita a ver, isso aqui é mais questão de arquitetura, isso é mais questão de design. Mas não, se você for olhar direitinho, com um olhar mais atento, um olhar mais crítico para a situação, nessa situação do banco mesmo, é você realmente não querer que pessoas durmam no banco, pessoas deitem no banco. Entende? E, tipo, Oi, Fran. eles sabem muito bem que os abrigos não sustentam a quantidade de pessoas que tem na rua. Claro que eles fizeram isso de modo pensado, porque qualquer pessoa sabe, cara, tem muita gente no Rio de Janeiro, em São Paulo, que tem muitos moradores de rua e poucas casas de apoio para essas pessoas. Pronto, a gente não precisa nem ir muito longe. Aqui em Recife mesmo, eu conheço 2 casas para pessoas em situação de rua e elas ao todo suportam 100 moradores. As 2 casas. Sendo Quase que, nada, né, velho? Comparado à quantidade que tem aí fora. exato, a população de rua aumentou muito de 2015 para cá. Exato, só 100, Karine. Aqui em Recife, só 100. E olha que você tem que fazer um cadastro para você estar ocupado, fazer uma coisa do tipo. Então, só 100 pessoas ficam nesses espaços. É... Pois é. Então, vejam, se a gente pensa a cidade, a gente tem que pensar a cidade como um todo. Esses caras que falaram lá no século XIX, eles pensavam a cidade deles como um todo, mas eles pensavam a cidade como um todo para um grupo específico. Então, por isso que eu ainda coloco aqui, ó, tem grupos, além das pessoas pobres, que vão também ser marginalizados por causa das questões de doença. Aí entra a questão das prostitutas, entra a questão dos vadios, dos boêmios,
dos homossexuais. Então vão se criar determinados estigmas na sociedade de que fulaninho tá andando com cicraninho. Cicraninho, desculpe a expressão aqui, gente. Cicraninha é puta. Se ela é puta, ela tem alguma doença. Então não ande com fulaninha para você não pegar a doença e passar para sua família. Cicraninho desculpa a expressão novamente, é o viadinho. Não ande com ele, porque você vai ficar mal falado. Cuidado para ele não te passar AIDS. Sabe essas coisas que vocês vão escutando? Isso também é higienismo. Isso é um discurso higienista, dizendo que existem pessoas que são limpas, existem pessoas que são boas, existem os cidadãos de bem. Então, assim, são discursos que não são criados agora. São Ô, discursos. Oi, Caio. olha, eu tenho uma dúvida que se tu souber alguma parte disso, eu tenho, assim, uma suspeita. Essa questão também de doação de sangue. Eu não sei se ainda existe isso, mas quando se fala de homossexuais, aí tem todo aquele processo para ele poder doar sangue. Tem um negócio diferente, né? Isso. Homossexuais até ano passado eram proibidos de doar sangue. Ah, Isso o Supremo Tribunal derrubou por violar a Constituição. Por um simples fato, desde a epidemia de HIV/AIDS nos anos 80, 90, era um risco muito grande e as pessoas não sabiam quem tinha o quê. Mas como tanto a mídia de um lado quanto a sociedade conservadora do outro colocou os grupos que já eram estigmatizados: gays, viciados em alguma substância química e prostitutas. Então, esses três grupos ficaram muito estigmatizados. Então, quando uma pessoa iria doar sangue, tinha lá que preencher e perguntar quantos parceiros você teve, qual foi a sua última relação, se você usou ou não camisinha, sendo que isso é uma forma de discriminação, porque você não pergunta isso especificamente para uma pessoa heterossexual. Para uma pessoa é, heterossexual, todo mundo pode doar sangue, mas para uma é uma pessoa discriminação homossexual, disfarçada de não. sanitarismo, né? É uma... Inclusive, professor, Exatamente. tem estudos que mostram que muitas mulheres casadas pegaram AIDS com os seus maridos, assim, porque eles traíam elas com outras mulheres, pegavam AIDS e passavam para suas parceiras, assim, tipo, nada, tipo, não é Uhum. sua sexualidade que vai definir se você vai ter HIV ou não. Até porque não é tipo porque eu sou gay, porque eu sou lésbico Pois que eu é. fico por aí transando com todo mundo e sem proteção e tudo mais, tipo, nada a ver. Eu acho que Juliana ia falar alguma coisa. Ela tinha levantado a mão. Não, eu ia falar da questão da doação de sangue, mas o senhor já falou já. Ah, tá. Mas é basicamente isso, gente. Ou seja, percebam que tanto em história quanto em biologia é tudo uma construção de narrativas e discursos. Então, tudo que a gente está falando aqui não foi criado recentemente. A gente está falando no século XIX, pô. Há 200 anos, há 150 anos. Ou seja, para a história isso é muito perto, isso é muito próximo. E é uma coisa que ele é tão fácil o discurso de ser comprado que ele está permeado nas pessoas. As pessoas comuns do dia a dia têm um discurso muito higienista, principalmente para quem é mais pobre do que ela. Por exemplo, se você tem uma condição, se você é de classe D ou de classe C, você vai ter um comportamento diferente na classe B e você vai ter um comportamento diferente com quem é da classe D e da classe F. Então você tem essa relação um pouco complicada, porque você não tem. Isso também é uma questão do higienismo, do capitalismo, do liberalismo, que é você meio que aprofundar as desigualdades sociais. É você abrir mais o fosso das desigualdades sociais, porque você vai estar meio que separando quem pode ter acesso a determinados locais. Por exemplo, quando a gente fala do. Vocês com certeza já foram ali na Rio Branco, no Marco Zero. Teve um período, pense naquela faixa ali da Rio Branco, que vocês andam, caminham, passam. Agora pensem aquilo
início do século XX. A gente está em 2021, pense aquilo em 1921. Só quem podia passar por ali eram pessoas que estivessem bem vestidas, calçadas, com terno ou vestidos e tudo mais. Porque ali era um bulevar para você transitar. Se você estivesse mal vestido, descalço, maltrapilho, com cara de pobre, você não passava. Tem alguma similaridade com shopping center? Aí eu volto à retórica. Vocês vão de qualquer jeito para um shopping center. Pessoal aqui de Recife, vocês pisam no Rio Mar de short, de regata e de chinelo e cabelo despenteado? Isso daí eu só faço aqui no Shopping Guararapes mesmo, porque aqui no Shopping Guararapes a situação é diferente. Juliana diz que pisa. Mas no Rio Mar, não. O pessoal, Professor, assim, quando vai pro Rio Mar, geralmente vai mais bem vestido, né? se tem uma coisa que eu perdi depois dos 18 anos, foi a vergonha na cara. E independentemente de eu estar indo para um shopping no Rio Mar, que é considerado bairro de rico, mas foi Uhum. construído onde antes era uma favela, eram as palafitas, eu não tenho mais vergonha disso, não. Porque, pra que eu vou ter vergonha de mim mesma, rapaz? Tenho É vergonha, não. Posso verdade, fazer nada verdade. se os outros me olham torto. Eu tô me sentindo bem com aquela roupa. Eu já fui de short rasgado, de chinela Melissa, dessas compradas aqui em Casa Amarela, não é original. E fui com uma blusa simples, rapaz. Pra que eu vou ficar me vestindo bem? Mas não é fogo. Aqui no Shopping Exato. Guararapes, que fica aqui em Prazeres, Piedade, né, na verdade, que é bem coladinho aqui com Prazeres, dificilmente você vai ver alguém bem vestido aqui, porque realmente vai só aquele nicho que mora aqui em Prazeres, Cajueiro Seco, e essa galera daqui, tá entendendo? Agora, uma coisa que eu vejo muito no Rio Mar, e que eu fui perceber quando eu frequentei mais ano passado, porque trabalhava ali em Afogados, aí ficava perto por aí quando eu queria comer alguma coisa, ou enfim, né? É que o Rio Mar ele tem, acho que são 3 ou 4 andares. Isso. E parece que quanto mais sobe o andar, mais tem loja de rico, tá entendendo? Mais exclusivo fica, verdade. Lá embaixo tá Multicoisa, loja pequena, sei lá, americanas. Aí você vai lá em cima e tá a Gucci, tá a Calvin Klein. Caramba, é realmente isso. Ou seja, é a visão espacial que eles meio que colocam. As lojas populares você coloca embaixo, as lojas mais ou menos intermediárias você bota em cima, e por no último andar você coloca as lojas. Nem no último andar, eu acho que é do outro lado do shopping, você coloca as lojas exclusivas. Isso. Aí você coloca a Prada, a Gucci, a Dolce Gabbana e tudo mais. E até na praça de alimentação tem uma parte mais escondida lá atrás, fica só restaurantes mais ricos. Burger King, McDonald's é mais pra frente. Ou seja, é a noção do espaço que a gente meio que vai construindo. Eu acho que você já viu isso em geografia também, que é como o espaço ele é organizado e construído para atender aos nossos interesses. Então, a, entendo isso da melhor maneira possível. A farofada quer ir para comida de fast food. Se você não quer fast food, você vai se deslocando para outros espaços mais, como o Caio está dizendo, mais, não vou dizer secretos, mas espaços mais distantes, mais distintos. E esses espaços mais distintos está relacionado com isso. Ju? O professor Caio falou agora uma coisa que hoje nem tanto, porque o Rio Mar já virou do povão. Mas assim, povão que eu digo, todo mundo vai, entendeu? Mas assim, mesmo que seja para tomar uma casquinha. Mas antes, no início do shopping, eu lembro que eu fui na inauguração, não, mas eu fui uns dias depois da inauguração. A, a segregação, o preconceito que eles tinham com quem eles viam que era de uma classe média. Eu tô falando das lojas mais caras. John John, Prado. Teve um episódio que Eu não piso na Zara, tá? Eu não eu piso mais na piso, Zara. Eu eu não piso consigo. só de raiva. Eu não consigo. O segurança me olha. As vendedoras me olham do pé à cabeça. Eu não piso mais na Zara. Eu não consigo me sentir bem. Professor, nesse dia que eu fui, a gente parou em frente a uma loja. Até hoje eu não lembro o nome da loja.
Mas tinha um casaco. O casaco era fake, só a gota. Laranja, cheio de Normal, pelo lá. Aí eu, 15, até hoje eu lembro o preço. O preço eu lembro, o nome da loja não. R$ 15.200 num casaco, que não cobria nem os normal, braços. A normal. gente parou na loja, tipo, assim, a gente, né, que não é classe média nem classe alta, a gente vive bem tudinho, mas assim, a gente para e fica pensando, rapaz, R$ 15.200 num casaco desse, quem é que daria? A gente foi tão discriminado, o povo chamou a gente de pobre, ele chamou disso, daquilo, eu fiquei, rapaz. E tipo, na frente, no meio do shopping, não tem negócio de medir palavras, não. É esculachando mesmo, eu fiquei, caramba. Uma coisa que eu aprendi, pode me chamar de marxista doutrinador aqui, mas uma coisa que eu aprendi lendo, interpretando um pouco da teoria marxista, é que no capitalismo você consegue estabelecer esses espaços de poder. Então, você ficou muito indignada com um casaco feioso custando R$ 15.000. Porém, outra pessoa vai olhar para aquele casaco, vai achar também feio, porém vai achar ele barato. Outra pessoa vai dizer: nossa, R$ 15.000 é um troco que eu tenho. Mas se fosse de outra cor, se fosse de outro modelo, eu comprava. Ou seja, a forma como a gente vive as nossas realidades é completamente diferente, gente. Um rico, rico, rico mesmo, tem uma realidade. Um rico burguês tem outra realidade. Um trabalhador que ganha, sei lá, cinco salários mínimos, 7 salários mínimos, tem outra realidade. Um trabalhador que ganha 2, 3 salários mínimos tem outra realidade. E um trabalhador assalariado, um trabalhador que recebe menos que o salário mínimo, tem outra realidade. Ou seja, por isso que a gente diz que a gente vive numa sociedade de classes, que cada classe tem um padrão de vida, tem um padrão de consumo, e eu vou mais além, tem um padrão de realidade e tem um padrão de vivência, que é totalmente diferente. Aí entra nesse ponto do higienismo essa questão dos discursos. Esse discurso de que a gente precisa se aproximar o máximo possível da classe alta, a gente tem que ser limpinho, a gente tem que andar desse jeito. Olha, eu tô com 26. Quando eu ia para shopping, bem pequeno mesmo, eu tinha menos de 10 anos, eu tinha que ir muito arrumado, minha gente. Eu tinha que ir com camisa polo, sapato e calça Calça. comprida. Pronto, cai provavelmente da minha. A gente tinha que ir de calça comprida pro shopping. Por dois motivos. Um, era muito frio. Não sei se na época de Caio também era tão frio ar-condicionado de shopping. Era Sim. muito frio. E o segundo, era para mostrar que a gente não era como os outros meninos. A gente não era igual a melhor roupa do guarda-roupa. Exatamente. Pronto, roupa de Natal a gente usava em shopping. É, Porque era a forma da gente meio que dizer que eu sei que eu sou pobre, eu sei que eu sou classe D, eu sei que eu sou classe C baixa, mas eu preciso também estar naquele espaço, preciso estar presente naquele espaço. E isso era muito foda. Isso era muito, muito, muito pesado. Hoje, assim, eu não vou dizer que eu vou de regata, porque eu não gosto de regata, andar de regata. Mas eu vou de chinelo e de bermuda pro Rio Mar, de boa. Só não gosto de seguranças. Só não gosto de é. seguranças. Mas é que tá. Outro ponto que eu quero trazer para vocês é essa relação da eugenia com o higienismo. Para vocês que não conhecem, a gente vai estudar um pouquinho eugenia quando for falar sobre os nazistas. Mas a eugenia, basicamente, é outra doutrina do século XIX que ela vai dizer que existem raças e pessoas melhores e superiores e que elas devem meio que dominar e controlar a sociedade. O higienismo, que já era uma doutrina de limpeza, de higiene, de cuidado, vai aos poucos se aproximar da eugenia.
Eu não sei se Caio já viu isso de eugenia na biologia, mas eu lembro que tem alguma coisa relacionada também com a melhor seleção do genoma, uma coisa relacionada a isso, né? Ou não? Rapaz, eu não sei te dizer com propriedade não, mas eu sei que assim, muitas dessas questões de voltada para a biologia, principalmente em relação ao negro, né? Foram um grupo, ou foi um médico que na época ele postou meio que um artigo, postou não, né? Publicou, um artigo, Postou, é nossa visão aqui. um artigo, uma pesquisa que dizia que pessoas com os lábios grossos, com os narizes mais largos, eram mais suscetíveis a praticar crimes ou coisas do tipo. Então essa era a explicação biológica da época, né? Mas em relação à eugenia, eu não sei muito bem, não. O Helder, eu lembrei Oi, Hugo. pela própria etimologia da palavra que eugenia, o prefixo eu, ele significa perfeição. E genia vem de gene, né? Então a ideia seria o gene perfeito, né? Algo nesse sentido. É verdade. Isso. Seria uma busca desse gene perfeito, uma busca as melhores características do ser humano. Sendo que, na verdade, isso é outra forma de dizer que eu sou europeu, eu sou homem branco, então eu sou melhor do que vocês. Então, aí pensem, numa doutrina que já é voltada para a limpeza social, uma limpeza da sociedade, juntando com uma limpeza do espaço urbano, misturado com a limpeza étnica, uma limpeza racial, isso não ia dar muito certo, né, gente? Isso não ia dar certo de jeito nenhum. E o que é que deu? O que é que deu, na verdade? Ocorreu que, ao longo do século XIX, ao longo do século XX, vários discursos do higienismo, da eugenia, foram se misturando aos discursos fascistas. Quando a gente vai estudar o fascismo, a gente vai ver que a raiz dele está lá na Europa, basicamente na França e na Itália. Então, é isso que a gente vai perceber. De um lado, conservadores, católicos, mais conservadores também. Um lado de uma população muito preocupada no nacionalismo e numa pureza nacional muito forte. E isso vai ter consequências graves que a gente já sabe, que são o Holocausto judeu, que é sem dúvida, a gente não pode esquecer dele, mas outros genocídios que ocorreram, tanto com populações africanas, quanto com o massacre armênio, o genocídio armênio que ocorreu na Primeira Guerra Mundial, e entre outros. Agora sobre o Brasil. A gente fez esse percurso todinho, falou sobre higienismo, falou sobre essa parte da eugenia também, mas como é que isso vai chegando aqui no Brasil? Pois bem, urbanização no Brasil é uma coisa muito simples. Brasil teve muita dificuldade de criar cidade. Isso é fato, por um simples motivo. Toda cidade que você tentava construir no Brasil tinha uma pequena entrave. Você tinha que ter pessoas para povoar e você tinha que ter pessoas para organizar a situação, a casa, vamos dizer assim. Seja na parte administrativa, seja na parte econômica e tal. Durante os primeiros anos de colonização, tiveram algumas cidades assim, que já foram destacadas. Tinha Recife, Recife não, Recife era o Porto. Tinha Olinda, tinha Salvador, tinha São Vicente, tinha Vila Velha, no Espírito Santo. Ou seja, algumas cidades foram sendo construídas. E essas cidades foram sendo construídas de maneira que o núcleo da cidade basicamente era a praça, a igreja, o pelourinho e a cadeia pública e a Câmara de Vereadores. Não existia outros núcleos assim. Foram crescendo aos poucos os comércios de lado, mas as pessoas mesmo moravam ou no engenho ou com o senhor do engenho. Então tinha muito disso. Então, muitas cidades coloniais elas vão crescer a partir do desenvolvimento econômico de determinados produtos. Então, Recife, Olinda e quase toda a região aqui metropolitana, ou seja, São Lourenço, Igaraçu, Cabo, Tamandaré, seja o que for por aqui, litoral norte e litoral sul daqui,
elas vão crescer em função do açúcar. Salvador vai crescer em função do açúcar, em função do ouro extraído, em função do porto, entre outras coisas. Minas Gerais, Ouro Preto, Diamantina, Sabará, é, Barbacena, outras cidades assim vão crescer em relação à especulação do ouro. Então, elas vão ser cidades coloniais. Elas vão ter uma arquitetura colonial bem característica, como a gente percebe aqui nas fotos. E elas vão ser bem estruturadas. Elas vão se parecer muito com o estilo português. O que a gente vai perceber é uma mudança ao longo do período imperial e uma mudança ao longo do período republicano. Por quê? A gente vai ver que eu trouxe esse esquema aqui para a gente ter uma noção de que foram 5 fases de urbanização brasileira. Essa primeira, que vai de 1875 até 1930, é chamada de período de embelezamento. É onde os urbanistas, arquitetos brasileiros, eles querem melhorar as cidades. Nossa, a gente tem um passado colonial. A gente precisa melhorar essa imagem da gente, como o Caio estava falando, que o Brasil era conhecido realmente como o cemitério de estrangeiros. Minha gente, do que tinha de gente que chegava aqui e pegava malária, febre amarela e morria, você não tem noção. Eu não sei se vocês conhecem um bairro chamado Bibiribe. Bibiribe fica para zona norte daqui de Recife. Lá tinha era uma coisa voltada para o abastecimento de água. Não era um reservatório, mas era uma coisa para distribuição de água. Teve um surto de cólera lá, que todo mundo que bebia água do Bibiribe morria. Ou tinha disenteria, ou tinha uma diarreia muito constante. Era uma coisa muito horrorosa, uma coisa muito pesada. E isso serviu de muito tempo para que as pessoas parassem de beber água do rio ou dessa distribuidora de água. Então percebam, o Brasil e os brasileiros não tinham uma importância tão grande para a higiene, para vocês terem noção. Como eu já falei da Média Priori, eles não tinham uma importância tão grande para a higiene. Quem era higiênico aqui de verdade eram os indígenas. Indígena tomava banho, indígenas se molhava no rio, indígena fazia basicamente tudo que a natureza dava. Português não, português era sujo. Português era sujo. Aí voltando, essa primeira fase da urbanização brasileira é basicamente do embelezamento. Então você vai tentar embelezar as cidades de 1975 até 1930. No Rio de Janeiro, esse movimento ficou conhecido como Bota Baixo. E é o Bota Baixo, que daqui a pouco o Caio vai falar também um pouquinho dos sanitaristas, que é basicamente nesse período, que é a partir do Bota Baixo que o centro velho do Rio de Janeiro vai ser destruído. Então, tudo vai ser destruído para dar ar a essa paisagem aqui que vocês estão vendo. Se vocês olharem direitinho, comparando essa imagem com a de Paris, vão ver que são muito parecidas. Porque o Rio de Janeiro tinha um projeto de cidade, porque ele era agora a capital de uma república, voltado para isso. Voltado para ser. Vai me dizer que não parece a Champs-Élysées. É a cara do Teatro Municipal ao fundo, os prédios ao estilo parisiense, praças largas, ruas largas e cheia de árvores. É a Champs-Élysées, minha gente. O Rio de Janeiro queria reproduzir a Paris nos trópicos. Basicamente era o que acontecia. E aqui a gente tem alguns projetos para vocês observarem como é que funcionava isso no Rio de Janeiro. Aí eu vou passar para Caio, que ele vai falar também dos sanitaristas desse período. Porque é basicamente nesse período do embelezamento, início dos anos 1900, 1910 até 1940, que a gente vai ter esses caras aí meio que organizando tudo. Exato. Deixa eu passar para aqui. Bom, com
esse início aí, né? Esse começo aí que Helder falou do contexto histórico é muito importante para a gente compreender tudo que aconteceu na época dos sanitaristas, né? Eu peguei os quatro, assim, mais famosos, né? Mais conhecidos, mas são dezenas que trabalharam também junto com eles. Mas esses quatro aí são da mesma época e são os mais importantes aí que a gente deve ter uma consideração maior por eles, né? Então pode passar aí. Começar com o Oswaldo Cruz, que é o mais famoso de todo, né? Tem hospital, tem o Instituto Oswaldo Cruz, tudo leva o nome desse homem aí. Então vamos entender a importância, né, desse cara aí para a população brasileira. Então, sanitarista e higienista muito importante para a época, trabalhando ativamente em diversas campanhas a favor da saúde pública. Ele estudou lá na UFRJ e formou-se em 1892 com sua tese, né, de aveiculação microbiana pelas águas. Então, aí ele já demonstrava um pouco de interesse pelos micro-organismos, né, pelas coisas minúsculas da biologia. Após ele formado, ele viajou para Paris. Olha aí, Paris, tá tudo interligado aí, né? Ele viajou para Paris em 1897 e lá ele foi estudar microbiologia, soroterapia, imunologia e medicina legal. E lá, assim, ele desenvolveu e aprendeu técnicas mais avançadas, né? De produção de soro, produção de vacinas e tudo que envolve esses estudos aí. Bom, quando ele voltou para o Brasil, ele assumiu a direção do Instituto Soroterápico Federal, certo? E lá ele trabalhou na produção do soro e da vacina contra a peste bubônica. Na época, a população, né, que tinha, a população tinha mais ou menos 700 mil pessoas e viviam em cortiços. Era uma cidade sem calçamento, com esgoto a céu aberto, poças de água parada, cheia de insetos. Era aquela bagunça, né? E essa questão dos cortiços, a palavra assim, né, cortiços, a gente tem que sempre tem que lembrar os cortiços, porque foram os cortiços que foram varridos da cidade para ter essas reformas urbanísticas, né, que ocorreram. Então, o resultado desses cortiços eram surtos de várias epidemias, como malária, febre amarela, varíola, peste bubônica, dentre outras. E aí ele estabeleceu o isolamento dos doentes, a captura desses vetores, né, que eram mosquitos e ratos, os vetores das doenças, e a desinfecção das casas nas áreas de surto, certo? Pode passar aí. Oswaldo Cruz determinou a vacinação em massa da população, que ocorreu aí uma problemáticazinha, né? Com o apoio de campanhas de jornais e toda a população social se rebelou contra essa campanha de vacinas, porque na época, basicamente, vamos dizer que Oswaldo Cruz e todo o sistema governamental da época falou, gente, vamos se vacinar, vamos vacinar vocês. Era obrigatório. Só que, assim, eles falaram vacina, mas não explicavam o que era vacina, não tinham conscientização sobre a vacina. E a gente vê muito reflexo disso até hoje em dia, né, com o coronavírus. E, Caio, tem outro detalhe. A vacina, antigamente, era diferente do que a gente tem hoje, que a gente aplica com a seringa aqui. Isso. Gente, antigamente você tinha que fazer um corte na pele para jogar, pingar o líquido da vacina, para depois fechar a pele. Porque você não existia a ampola para pressionar e botar o líquido dentro. Aí, Catarina, Karina, imagina. Aí, por isso que também a população entrou em pânico, porque sabia que as pessoas recebiam cortes no braço para receber o coisa, e também tinha essa campanha de desinformação sobre porquê da vacina, o que era a vacina e tudo mais. Isso. Minha gente, a população se recusava, né, a tomar a vacina porque fazia um corte no braço. É quase um genocídio, meu Deus. Deixa eu falar. Ainda tem muito isso de tomar vacina. Eu tiro por a população daqui onde eu moro. Tem muita gente que não quer tomar a vacina do Covid. Tinha uma tia da minha mãe, né, que ela já é idosa, ela não queria tomar de jeito nenhum a vacina do Covid, porque ela falou que ia matar ela, entendeu? Que ela iria morrer se tomasse a vacina do Covid. Aí eu fico, meu Deus do céu,
Geralmente, quem não tem conhecimento sofre muito, né? Porque eu 2 dias para me tomar essa vacina e você não quer tomar, a mulher tome. É, muita gente tem medo de vacina, né? A gente vê nessas pérolas da pandemia, eu vi muitos vídeos, inclusive de um cara que ele trabalhava como enfermeiro, alguma coisa assim. Ele tinha medo de agulha. Então ele ficou ali implorando para não tomar, porque ele estava com medo. E quando aplicaram nele, ele na hora desmaiou. Muito engraçado, velho. Agora, assim, essa revolta, né? Toda essa questão da vacinação na época causou uma revolta pela população e os jornais apoiavam também. Vocês vão ver no final do slide, tem uma imagem que tá Oswaldo Cruz correndo com uma seringa, né, gigante. É uma charge. E tem lá, vacinação, higienização à força. Porque foi algo assim que era realmente imposto, né? Assim, de vez. Vamos vacinar vocês e tchau. Aí causou essa revolta, foi a revolta das vacinas, né? E Isso depois de um tempo. afeta bastante, né? A população devido não ter conhecimento. E Isso, aí também por conta que, eu acho que foi nessa época, que eles queriam vacinar a população, que eles estavam tirando o pessoal que estava doente, né, das próprias casas e colocando para sair. Eu acho que foi nessa época, né? sim, sim, com Isso certeza. deixava a população bem mais revoltada, né, na verdade. E aí, imagine todo esse caos social. Você está sendo expulso da sua casa, você está perdendo a sua casa. Detalhe, Rio de Janeiro já era uma cidade de grande porte, então já tinha indústria. Então vinham pessoas de outros estados trabalhar no Rio de Janeiro, mas não tinham onde morar. Então tinha ainda esse processo de mais pessoas chegando. Fora que a gente está falando 1903, 1904. Bora pensar um pouco na data. 20 anos atrás tinha ocorrido o quê? A libertação dos escravizados, proclamação da Lei Áurea, ou seja, a primeira geração, que a gente diz assim, de 1888 a 1898, não foi diretamente para as cidades. A gente vai dizer que vai existir uma segunda geração, que é a partir de 1900, de ex-escravizados, de filhos de ex-escravizados, que começam a chegar no Rio de Janeiro. Isso. E, minha gente, é muita gente. Então, o que o Caio está falando aqui é para a gente ter a dimensão de, vamos vacinar em massa, beleza. Vamos falar para o pessoal que vamos vacinar. Não, não falaram. As pessoas não sabiam o que era vacina. O povo não Não, sabia. Oi, Gente, Karina. desculpa. E eu vi um documentário no YouTube, eu acho que ele é até do Telecurso, ele é muito bom. que, que mostrava, tipo, eles meio que arrastando mesmo o pessoal de dentro de casa, né? Os militares daquela época, tirando o pessoal à força de dentro de casa. Aí mostrava o Oswaldo Cruz, tipo, ele organizando tudo, os planos de vacinar a população, mas era pensando mais nos bens próprios, né? Na verdade, porque eles queriam vacinar a população para não haver um caos, né, na economia. Eu acredito que fosse por isso. Mas esse documentário é muito bom. Assim, eu não diria nem na questão da economia. Eu diria na questão da embelezar a cidade. A gente precisa deixar a Aham. cidade mais bela, mais bonita. Então, os cortiços são feios. A população no cortiço, para eles, era considerado feia. Eles queriam realmente embelezar a cidade. Eles queriam tirar o Rio de Janeiro de uma cidade colonial, antiga, ultrapassada, para dar um novo ar a essa cidade, uma nova cara a essa cidade. Então, o Rio de Janeiro não podia ser a cidade dos cortiços, a cidade da febre amarela, da varíola, da malária. O Rio de Janeiro tem que ser uma cidade moderna, tem que ser uma cidade, e principalmente uma cidade branca. Rio de Janeiro não podia isso. ser uma cidade de pessoas negras, que o centro do Rio de Janeiro não podia ser um centro negro. Então tinha que ser de pessoas brancas. Então, vamos melhorar isso. Então, bora lá, Oswaldinho, vamos trabalhar? Vamos vacinar todo mundo? E só para vocês terem noção, duas pessoas muito importantes nesse período que ajudaram o Oswaldo Cruz a fazer isso. Assim, sinceramente, eu acho que o Oswaldo, do que eu já li sobre ele não era uma pessoa ruim. Ele não era uma pessoa ruim. As intenções dele eram interessantes. Mas entre a intenção e a prática foi desastrosa.
Sim, sim, A com prática foi certeza. desastrosa. É aquela coisa, né? Muitos dos cientistas, pessoas importantes na história, eles eram bons naquilo, na ciência, naquilo que eles fizeram história, mas à parte eles sempre tinham um probleminha. Algum probleminha não, né? Eles sempre faziam alguma coisa de maneira mais errada, digamos assim. Só para ter uma ideia, né? Só um exemplo assim rápido. Albert Einstein, né? Grande cientista e grande físico, tal, mas assim, enquanto homem, enquanto marido, enquanto pai, ele não era tão bom quanto ele era na ciência, tá entendendo? Só pra gente entender, né? Porque o Oswaldo Cruz, ele tinha boas intenções, mas assim, na hora de pôr em prática, como o Helder disse, ele foi induzido, talvez, ou ele mesmo se induziu a isso e acabou virando um caos, tá entendendo? Então, né? Aí teve a revolta da vacina. A oposição aos métodos do sanitarista chegou no ápice, né? Ali na época de 1904, quando começou a aparecer os casos de varíola. E aí, novamente, Oswaldo Cruz determinou a vacinação em massa e ocorreu toda essa problemática, né? Então, vamos lá. Em 1908, não, mesmo com todo esse caos, teve uma coisa efetiva, né? Que foram a diminuição das mortes. Então, as mortes por febre amarela caíram de 469 em 1903 para 39 em 1904. Então, foi uma caída muito grande, né? E, além disso, a peste foi dada como extinta no mesmo ano. E aí a gente vai ter a contribuição de Emílio Ribas, acho que foi Emílio Ribas, que ajudou a exterminar mais de 50 mil ratos na cidade do Rio de Janeiro. Então, foi muito rato que foi morto aí nessa época. Ele literalmente caçava rato, botava os gatos assim no meio da rua e caçava. É, quase isso. Aí, enfim, né? Em 1908, a reação das pessoas diante de uma nova epidemia da varíola foi o contrário da primeira vez. Então, as pessoas, com os resultados, né, perceberam que talvez a vacina seria realmente algo mais eficaz e buscaram a vacina. Não teve outra revolta, não teve a revolta das vacinas 2, não teve isso. Então, a gente tem que compreender que Oswaldo Cruz, ele contribuiu muito, não só na peste bubônica e varíola, mas também malária, febre amarela, na produção de soros, na produção de vacinas. Ele trabalhou fortemente ali no que seria hoje em dia o Instituto Oswaldo Cruz, certo? E deixa eu ver o que mais que eu posso falar. Hum, Eu acho que tem um detalhe que, quando ele foi para Paris, eu não sei se vocês lembram do Pasteur. O Pasteur é o assim, cara que inventou o processo de pasteurização para não ter bactérias no leite, essas coisas assim. isso, O Oswaldo Cruz ele ganhou uma bolsa de estudos quando ele foi estudar em Paris, no Instituto Pasteur. isso, Então, tinha essa relação. Então, pensem assim, história, tudo é conectado. Essa pessoinha, que é o Oswaldo Cruz, teve relação lá com Pasteur, na França, que estava passando por reforma sanitarista. Quando ele vem para o Brasil, ele tenta implementar as mesmas reformas. Ou seja, tudo está interligado, está tudo conectado, certo? exato. Ele foi para o Instituto Pasteur estudar microbiologia, soroterapia e imunologia. E eu falei lá atrás que medicina é legal também. Só que medicina é legal, ele estudou no Instituto de Toxicologia, que é lá em Paris também, certo? Então pode passar aí. Esse daí não é muito importante. Eu coloquei 4 fotos deles que estão muito parecidas. Parece que é a mesma pessoa, porque todos estão olhando pro mesmo lado e com o mesmo bigode grandão. O bigode era o charme da época. Eu não sei quem Exato. tinha aqueles homens de bigode, mas era o charme da época. Carlos Chagas, né? Mais ou menos aí, mesma época. Eu acredito que Carlos Chagas, ou Vital Brasil, foi o que mais viveu. Assim, tempo de vida mesmo, mas todos ali na mesma época. Finalzinho dos anos 1800 e começo ali dos 1900, né? Então, Carlos Chagas, biólogo, médico, sanitarista, infectologista, muito importante para a época, com uma contribuição imensa para a saúde e ciência, né? Formou-se em 1902. Ele nasceu em 1978. Acho que eu escrevi, 1978, escrevi errado ali, perdão. Bom, ele foi muito importante na carreira em relação à contribuição no combate à malária, certo? E claro, né, vou falar mais na frente, ele destacou-se ao descobrir o protozoário Trypanosoma cruzi, que hoje em dia é conhecido como doença de Chagas, né? Quando alguém contrai
a doença. Ele também estudou na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, certo? E concluiu seu curso em 1902. Depois disso, ele foi aceito no Instituto Oswaldo Cruz, e o próprio Oswaldo Cruz, né, torna-se seu orientador. E ele elege como tema de sua tese o ciclo evolutivo da malária na corrente sanguínea, como está escrito ali. Aí ele começou a trabalhar junto com o Oswaldo Cruz nessa produção de soros, vacinas da época, contribuiu bastante nessa mesma linha de pensamento, né? E aí ele teve essa expedição, certo? Na cidade de La Sance, eu acho que é assim que fala. Durante uma expedição, né? Essa daí fica em Minas Gerais, ele se deparou com uma doença até então desconhecida, certo? E aí ele começou a descrever a doença de Chagas. Enfim, ele foi o único pesquisador, cientista, médico em todo o mundo, assim, falando mesmo, que conseguiu descrever a doença completa, desde o próprio tripanossoma até os sintomas finais e coisas do tipo. Tudo que existe hoje sobre a doença de Chagas é devido a Carlos Chagas, certo? É, Além disso, ele contribuiu bastante em relação à malária também, certo? Tem outra coisa aqui que eu quero falar que eu até anotei, que é assim, devido à sua tese de doutorado sobre a malária, em 1901, ele foi recrutado por Oswaldo Cruz para a missão de controlar a doença em Itatinga, interior de São Paulo, que atacava a maioria dos trabalhadores da Companhia de Docas de Santos, e construiu uma represa na região, causando a paralisação das obras. E assim realizou a sua primeira ação bem-sucedida contra a malária. Então, para levar em consideração que não foi só Chagas, né, que não foi só desses Chagas, que ele trabalhou em sua vida, ele contribuiu muito sobre a malária também. Pode passar aí. Vital Brasil. Esse cara aí foi bastante importante. Então vamos lá, né? Médico sanitarista e pesquisador brasileiro, pioneiro no estudo das toxinas, e ele desenvolveu o soro antiofídico. Foi assim o maior feito que ele fez mesmo na época, né? Então ele formou-se em 1891, também na atual UFRJ, né? Em 1891, nesse mesmo ano, logo após sua formatura, ele foi contratado pelo Serviço de Saúde Pública do Estado de São Paulo. E aí foi nessa época que ele realizou diversas missões pelo interior principalmente pelo interior de São Paulo, para o combate das epidemias de febre amarela e peste bubônica, certo? Cadê? E trabalhou junto com Oswaldo Cruz e Emílio Ribas nas pesquisas de combate de epidemia. Então ele trabalhou ativamente ali nos laboratórios pesquisando sobre como combater melhor as doenças. E o feito mais importante dele, como eu disse, foi a produção do soro antiofídico. Então ele tinha muito interesse pelo estudo das toxinas das serpentes, certo? E na época, um grupo de pesquisadores na França já estava desenvolvendo ali um soro antiofídico. Só que os franceses acreditavam que era o mesmo soro antiofídico para qualquer picada de serpente que possuísse a toxina, né? Que possuísse a peçonha. Já a Vital Brasil acreditava que para cada serpente vai ser um soro diferente. E foi isso daí que revolucionou na área da herpetologia, né, que é o estudo dos répteis, revolucionou a medicina na área dos soros antiofídicos. Porque hoje a gente tem soro antibotrópico, que é para picada de jararaca, soro para picada de cascavel, e soro para picada de surucucu e coral, que são os quatro grupos assim de serpente mais. Os quatro grupos de serpentes peçonhentas daqui do Brasil, né? Fora isso, tem as serpentinhas cipó, que são aquelas verdinhas, que tem uma toxina, às vezes, algumas, mas não é algo muito forte, causa mais uma reação alérgica. Então, foram 20 anos de estudo para desenvolver esses soros antiofídicos, certo? E na época, não existia um criador ou um local próprio para estudar esses soros. Então, ele foi o pioneiro mesmo nessa questão, para vocês terem ideia. E com esse conhecimento que ele teve, né, ele trabalhou muito junto nos interiores, tratando as picadas de cobra. Tá entendendo? Foi um grande pioneiro nessa época aí,
para os seus antiofídicos. E o Só, próximo, só um parênteses para é, vocês terem noção, a gente tá falando sempre nesse pessoal que é sanitarista, mas eles estão sempre nesse eixo. Rio, São Paulo, Rio e São Rio, Paulo. São Paulo. Por quê? As principais universidades de medicina na época ficavam no Rio de Janeiro e em São Paulo, mas aqui em Recife também já tinha a Faculdade de Medicina e a Faculdade de Farmácia, se eu não me engano. Porém, não vou dizer que a gente não tinha todo um conhecimento, mas o que a gente estava construindo aqui era diferente do que eles estavam construindo lá, por causa dessa relação que você tinha da maioria dos pesquisadores saindo daqui, irem para a Europa, fazendo toda essa rede de contatos. Mas eu queria muito, muito que vocês fossem visitar o museu. Eu vou ver se até o final do ano a gente consegue visitar o museu, claro, todo mundo higienizado, bonitinho, ia fazer um videozinho por lá, no Museu de Medicina daqui da Federal. Se eu não conseguir, eu vejo com alguém do museu para mandar algum vídeo para a gente sobre o espaço do museu, porque é bom para vocês entenderem como é que também funcionava essa instituição, que era a Faculdade de Medicina aqui, justamente nesse período que a gente está falando. Anos 10, anos 20, anos 30. Oi, Karina, quer falar? Mas eles também, esses outros sanitaristas, era com o intuito de embelezar as cidades, porque aquele que descobriu o soro antiofídico, na verdade, Sim, Vital Brasil. passou, né? Eles também eram com esse intuito de organizar as cidades, de embelezar as cidades, Assim, eles já tinham, que entra na questão do urbanismo. eles não eram tão fortes na questão do urbanismo, até porque Oswaldo Cruz foi quem liderou, digamos assim, essas campanhas de limpeza das cidades, entende? Mas eles foram grandes contribuidores para a questão dessas doenças, né? Para o combate às doenças. Malária, varíola, como eu falei aqui. Mas quem tomou a frente dessa limpeza, de tirar os cortiços e tal, de limpar os rios, bastante foi Emílio Ribas, que eu vou falar agora, e principalmente Oswaldo Cruz. Ah, ok, tá certo. Pronto. Outra coisa sobre Vital Brasil. Então, Vital Brasil, ele trabalhou grande parte da sua vida no Instituto Butantan. E é por isso que hoje em dia, né, tem o bezinho do Butantan, tem uma cobrinha ali, junto do bezinho do Butantan, na logo. E logo depois que ele deixou o Instituto Butantan, em 1919, ele abriu o Instituto Vital Brasil. E é isso. Emílio Ribas, médico sanitarista brasileiro, pioneiro no combate da transmissão da febre amarela pelo Aedes aegypti. Então, esse mosquitinho aí, né, que não só transmite a febre amarela, como a chikungunya, a zika vírus e a dengue. É um mosquitinho complicado, né? E Emílio Ribas foi o cara que descobriu que o Aedes aegypti era transmitido através dele, porque antes disso acreditava-se que era como se fosse uma gripe. Passava de pessoa para pessoa. Não tinha o mosquito como vetor, tá entendendo? E foi muito engraçado não, né? Foi assim, meio perigoso o jeito de como ele descobriu isso. Ele literalmente fez uma experiência. Ele e mais 3 voluntários se deixaram picar por mosquitos para provar que era assim que se contraía a febre amarela. É um amor pela ciência, viu? Exatamente. Pelo amor de Deus. Pois é. Em 1895, ele foi inspetor sanitário e nesse período ele trabalhou no combate, né, contra a febre amarela, exterminando o mosquito. Certo? Ele trabalhou muito nessa questão de extermínio dos mosquitos em rios e em regiões alagadas, né, ali de São Paulo. Porque em 1896 ele virou o diretor-geral do Serviço Sanitário do Estado de São Paulo e exerceu esse cargo durante 19 anos. Em 1903, resolveu fazer uma experiência que havia sido realizada em Cuba, que foi essa que eu acabei de falar. Junto com Adolfo Lutz e mais 2 voluntários, ele deixou-se picar pelo mosquito, e isso aconteceu no interior do Hospital de Isolamento de São Paulo, que é o atual Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Então eles permaneceram em contato com os doentes, porém longe dos mosquitos, e viram que não acontecia muita coisa, né?
Só que aí, os resultados depois, com as picadas de mosquito, provou que o Aedes aegypti era o vetor da doença, tá entendendo? Na mesma época, enquanto o médico Oswaldo Cruz promovia a campanha contra a febre amarela, Emílio Ribas praticamente a exterminaria em São Paulo. Então, todo o combate direto com o mosquito foi, basicamente todo o combate, 90%, foi graças a Emílio Ribas aí. E boa parte de suas publicações, seus artigos, foi em relação a Aedes aegypti, para provar que ele era o vetor da doença, certo? Só um parênteses que para acrescentar na fala de Caio aqui, lembrando que o que ele fez tinha todo um método de pesquisa científico, Sim. tá, gente? Ele não fez, eu acho que é isso, eu vou me infectar. Não, ele tinha todo o método de pesquisa. Todos eles, na época, eles eram cientistas. Eles eram bem reconhecidos na academia como cientistas. Então, quando a gente diz que existem determinados medicamentos hoje que não devem ser consumidos de determinada forma porque fazem mal à saúde e serve para uma coisa, mas não serve para outra, é porque foram feitos testes, retestes e contagem. Ou seja, houve um processo. Por isso que eu digo, eu acho muito, muito interessante a gente pensar em fazer ciência, a gente pensar nesse método científico de chegar num resultado, porque é muito interessante como você vê esse caminho. Porque, por exemplo, a Aedes aegypti, você não vê o mosquito direito, vamos ser bem sinceros. Você olha o mosquito assim, você não vai saber, esse é o mosquito da dengue, esse é o mosquito normal. Você não sabe. Então, é uma capacidade de você observar qual é o mosquito, de você selecionar esse mosquito, de você colocar esse mosquito numa redoma, você se deixar contaminar, ver qual é o período que você vai começar a ter os primeiros sintomas, quais são esses sintomas, que sintomas são mais graves, se eu posso contaminar outra coisa com outras pessoas se eu tiver esses sintomas. Então, são várias etapas, são vários processos que todos esses caras, é sério, todos esses caras, eles poderiam ser os mais rigorosos técnicos possível, mas eles faziam valer o nome de sanitarista. O grande problema é as pessoas com quem eles se envolviam, porque você tentar explicar isso para as pessoas, de maneira geral, era muito complicado. Principalmente para a população brasileira, que tinha mais de 80% da população brasileira era analfabeta. Então, você tinha que ter muito cuidado na hora de explicar o que era. Eu acho que o próximo... Posso passar, Caio, para tu... Pode. Para vocês Tem umas verem charges uma aí, coisinha. umas coisinhas interessantes pra gente comentar, né? Então, a primeira imagem, a colorida, é uma crítica mesmo à questão da época da Copa aqui no Brasil, né? Então, ocorreu sim algumas. Na construção dos estádios, das praças, para recebimento dos outros países, ocorreu ali mais uma questão sanitarista, né? Higienista, que é limpar uma partezinha da cidade, nem que seja 0,5%, mas é uma parte da cidade. Tem pessoas que vivem naquele lugar e que elas vão ser tiradas das casas delas para o benefício do capitalismo, digamos assim, né? Para o benefício do dinheiro do governo, né? Dele investir ali e ganhar mais com aquilo também. Aí é uma chargezinha ali da cidade do Rio de Janeiro. A segunda imagem, que está na direita, é um cortiço. Então, só para a gente ter ideia de como era um cortiço mesmo, como as populações viviam naquela época. A de baixo, da esquerda, que está o pessoal com os cilindros nas costas, era o pessoal que trabalhava ativamente aí no combate dessas doenças. E esse daí é o pessoal da SUCAM, certo? Na direita, a gente tem o Oswaldo Cruz, como eu disse, tá com a seringa gigante ali, e tá dizendo higiene à força ali. Acho que tá em espanhol. Mas essa era a visão, isso daí foi uma charge que foi publicada no jornal da época, e era a visão da mídia e do pessoal a respeito da vacina. Por isso que teve a revolta das vacinas e toda aquela questão, né? E lá em cima, na direita, tem o nosso presidente com um remédio, né, prescrito para uma coisa que não é um vírus e que muita gente cai na ladainha e também cai na questão do sanitarismo, certo? Porque, assim, da mesma forma que não existem informações sobre a vacina e o povo ficou revoltado,
Hoje em dia existem informações sobre a cloroquina e o povo ainda insiste em dizer que é um remédio eficaz contra o coronavírus, né? É pra gente entender que a história é literalmente um reflexo do passado, né? Sempre vai se repetir alguma coisa parecida mesmo. E eu acho muito interessante porque Desinformação. exatamente, essa desinformação é gritante. Por isso que, eu não sei se o Hugo já ouviu alguns professores de história dizendo que, principalmente no Cefish, que a gente não aprende nada com história. Porque se a gente aprendesse alguma coisa com história, a gente não ficava repetindo os mesmos erros, praticando as mesmas coisas. Então, a gente não aprende com história. A gente entende a história, a gente compreende alguns fenômenos, mas a gente não aprende. Porque se a gente aprendesse realmente, entender, assim, aprender no sentido de você colocar para si e nunca mais cometer o mesmo erro, a gente estaria em outro nível. E Isso. olhe que a gente está falando de várias reformas assim. Tu falou agora da Copa, eu lembrei da criação da Cidade de Deus. Eu não sei se vocês já assistiram o filme Cidade de Deus, que é bem característico da próxima fase que a gente vai falar, do urbanismo, que é, deixa eu ver aqui, para você ter uma noção, Recife. A gente falou de toda essa reforma desse sanitarismo, mas a gente esquece que também Recife passou por um processo de reforma. Sim, sim. Esse daqui eu acho muito curioso. Esse aqui é um arco que existia desde a época de, se eu não me engano, era um arco de madeira que existia na época do Nassau. Depois ele foi construído para ser um arco maior, um arco de pedra e tal. E esse arco ficava na frente da Ponte Maurício de Nassau, ali do lado do Paço Alfândega, da igreja por ali. Derrubaram esse arco para abrir avenidas. Gente, derrubaram um patrimônio desse. A coisa mais linda do mundo era esse arco. Aí derrubaram para fazer aquela avenida horrorosa que passa na frente do Paço Alfândega, basicamente. E aqui é a vista de cima do Recife Antigo quando foi reformulado. Esses prédios, aqueles prédios, se vocês já perceberam, tem um prédio espelhado do lado esquerdo, tem um prédio na frente do Carnaval, tem um que é azulzinho com uma torre que parece igual aquele de Harry Potter, e tem Sim. um que fica do lado e tem a Caixa Econômica. Pronto, aqueles prédios ali estão localizados nessa imagem aqui que está tudo destruído. Essa imagem daí é onde esses prédios vão ser construídos. Esses prédios basicamente são dos anos 30. Então eles não são antigos assim, eles não são coloniais, eles não são do período imperial. Eles são do período republicano, ou seja, eles são do Recife antigo construído para ser o Recife novo. Hum. Então tem toda essa loucura. Aí, se vocês perceberem, a foto aqui do lado é de um Zeppelin. Aí, se você olhar direitinho, tem o porto do Recife, tem a estrada, mas quando você chega ali na região do Marco Zero, tá quase que sem prédio nenhum. Porque Verdade. aquela região ali tava literalmente passando por um período de tirar todos os cortiços, tirar todos os mucambos da região, para depois você colocar novos prédios. Aí você vai ter hoje o prédio tem um prédio de marinheiros ali, tem um prédio que hoje é uma fábrica, tem a fábrica era a fábrica da Pilar, depois teve tem um aqui, se eu não me engano, que era, ai meu Deus do céu, que era perto da prefeitura, ainda mantém. Aí quando você se aproxima um pouquinho, se você olhar para debaixo da imagem, você vai ver o Paço Alfândega, antes de ser reformulado, e a igreja e a Madre de Deus do lado. E eu chamo de Bataclan, que antigamente era o puteiro mais chique que tinha de Recife, que era ali, do lado da igreja. É muito engraçado isso, minha gente. Existia um puteiro do lado da igreja. É incrível. Só no Brasil isso acontece. Não existe. É loucura. Só no Brasil acontece uma coisa assim. Aí E vê. atenção
eu não sei se ainda é, mas lá onde é o Forte do Bron, a gente acha que, Recife, bonito, Marco Zero, toda essa parte, essa ilhazinha aí, né? Em específico, muito linda. Mas, assim, em relação ao Forte do Bron, ainda tem, né, alguns resquícios de cortiços lá, Isso. para depois do Tem, Forte do Bron. tem uma parte que é já quase chegando em Santa Amaro, mas tem uma parte dentro ainda, é literalmente na frente da prefeitura. Tem a prefeitura do Recife, tem aquela avenida principal, tem uns armazéns atrás daqueles armazéns. Fica a comunidade do Pilar. Pronto, é É isso uma, mesmo. comu- é uma comunidade que ainda resiste ali há muito tempo. Tem a igreja do Pilar, que é de 1700 e pouco, mas é muito difícil. A prefeitura poderia muito bem ter feito o quê? Não retirar daquela população, mas ter reformado os casarões que existiam por ali por perto para colocar aquela população para morar. Pois é. Ou os casarões que eu acho que Caio conhece também, como eu, os casarões ali da Rua da Moeda, da Rua da. Por ali, que também estão abandonados, Desocupado. estão totalmente desocupados. Aí, gente, vê só, para a gente finalizar. Consequências dessa primeira fase que eu e o Caio a gente apresentou, com os sanitaristas, com as reformas e tudo mais. Derrubada dos cortiços e dos mucamos, destruição do antigo para a construção do moderno. Então, tem essa noção de eu preciso destruir o meu passado antigo colonial para me renovar enquanto moderno. Então, você vai ter essa visão de superar o passado colonial dentro desses centros urbanos. Você vai ter um processo de marginalização social da população pobre, da população negra. Você também vai ter uma limpeza social e estética desses grandes centros urbanos. Então, os centros eles precisam ser largos, eles precisam ser grandes, eles precisam ser espaçosos. Porém, você precisa ter um mínimo de controle da população ali. Nem todo mundo pode frequentar. Quem só pode frequentar é um determinado tipo de pessoa. E esse tipo de pessoa não mora no centro, mora afastado do centro. E essas pessoas que moram afastadas do centro estão ali para andar de um café, beberem, passearem com seus cachorros, uma coisa do tipo. E por fim, esse é um ponto bem interessante para vocês pensarem. A República era a cara da modernidade brasileira. Então, o Brasil precisava ser moderno. Se o Brasil precisava ser moderno, a República também tem que ser moderna. Aí a gente chega na segunda fase, só para a gente entender como é que funcionava esse processo de fases. Depois de um processo de embelezamento, a gente vai passar por um processo de construção de uma noção de, tá, não precisa ser bonito, precisa ser bonito e eficiente. Porque do que adianta você ter um centro bonito se você não consegue chegar de ônibus? Se você não consegue chegar de carro? Como é que você consegue, por exemplo, ter um centro bonito, mas toda vez que chove, fica tudo alagado? Então, é aí que vai começar essa visão de planejamento de conjunto, ou seja, regiões vão ser mais distribuídas por zonas, essas zonas vão ter a ocupação do solo melhor trabalhada, sistema de transporte também vai ser interligado para conectar as regiões centrais, as regiões da periferia e assim por diante. Isso vai durar da era do Vargas até o início da ditadura militar. Ou seja, você vai começar a ter o transporte público, o transporte de táxi, novas vias sendo construídas, e isso, as cidades crescendo e se expandindo, tá? Aí o que vai acontecer na terceira fase vai ser a questão do desenvolvimento, que já é durante o período da ditadura militar. Sendo que esse período dura muito pouco. Dura 7 anos, vamos dizer assim, que é de 65 a 71. Então, o que aconteceu? Eles eram muito técnicos. Você tinha que fazer tudo na base da técnica. Então, você tinha que construir grandes mapas para projetar o melhor tipo de cidade, o melhor desenvolvimento da cidade. Você construía muito uma questão de zonas metropolitanas, como a gente tem hoje. Interligar Recife, Olinda, Paulista, Jaboatão, Cabo, tudo num sistema só. O problema é que só ficou no papel. E aí chega na quarta fase, que é de 71, que já é os anos de chumbo, até o regime do Collor, que você vai ter a implementação disso. O problema é que
a autora que eu pesquisei falou que era planos sem mapas. Eles queriam a efetividade. Eles queriam que esses planos que já foram diagnosticados, já foram vistos lá atrás, fossem colocados em prática. Então, não bora pensar em mapa não, minha gente. Bora colocar tudo em prática. Você já sabe que já deu, né? Merda. Mas tudo bem. Aí a gente chega na quinta fase, que já é uma coisa revolucionária. Você está pensando a cidade agora, não uma cidade como qualquer outra coisa. Você está pensando a cidade enquanto um direito. Cidade agora é um direito como educação, saúde, moradia, alimentação, justiça. A cidade virou parte como direito da população. Então, isso está lá na Constituição Federal, foi afirmada no Estatuto das Cidades. Se vocês quiserem, eu recomendo vocês a pesquisarem, é o Estatuto das Cidades, que é muito interessante, porque lá vai estar dizendo que, por exemplo, no centro do Recife não pode existir prédio com mais de 15 andares. No centro do Recife não pode existir ruas sem calçamento. O calçamento tem que ser desse jeito. O piso tem que ser dessa forma. Você tem que proteger o patrimônio daquela cidade. Você tem que proteger a fachada. Você não pode fazer uma fachada, destruir uma fachada colonial para botar uma fachada moderna e assim por diante. E o pulo do gato que acontece na Constituição de 88 é a participação da sociedade civil e da população em geral. Porque durante muito tempo, quem fazia esses projetos, esses planos da cidade, era uma pequena elite. Pronto, valeu, Hugo. Já colocou aqui o plano do governo, o plano do estatuto e o plano diretor, que é muito interessante para vocês entenderem como é que funciona tudo isso. A gente vai também disponibilizar isso para vocês lá no zap de vocês, para ficar tudo direitinho, beleza? E, por fim, o que acontece com a Constituição é que a cidade agora ela deve promover justiça social, tendo em vista o desenvolvimento econômico, a preservação socioambiental e ter essa relação de responsabilidade social da cidade com os imóveis, com a arquitetura e a proteção do patrimônio histórico e cultural. Então, não é só, eu vivo na cidade. Não, você vive em Recife. Minha gente, você vive numa cidade extremamente colonial, numa cidade com arquitetura muito bonita, porém que é uma cidade muito mal cuidada. Se a população não percebe como é que a cidade está sendo mal cuidada, a gente sempre fica cobrando do gestor, a gente sempre vai ficar cobrando do... Eu esqueci o nome dele, qual é o nome do prefeito agora? Qual? João Campos. João Campos, lembrei. João Campos, perfeito. Pronto, vai cobrar do João Campos, ou vai cobrar do Anderson Ferreira, ou vai ficar cobrando do Lupécio. A gente só fica nessa cobrança, mas a gente também tem que entender que a gente faz parte da cidade. Se a gente faz parte da cidade, se a gente quer melhorar a cidade, a gente também tem que se colocar para fazer a mudança na cidade. Então, por isso que eu acho muito interessante também a nossa proposta sempre trazer essas questões do que está presente na Constituição, é vocês terem essa sacada de que existe um estatuto da cidade. Existe um estatuto da cidade que eu posso ter acesso e ver o que está de errado na minha cidade. Existe a Constituição Federal que fala sobre moradia. Existe lá na Constituição falando sobre patrimônio. Então eu posso ter acesso a isso e a construir de maneira que eu possa reivindicar o meu direito. Porque a cidade é um direito de todo mundo. Todo mundo tem direito de viver na cidade. Por isso que eu concordo muito, aí é o lado militante aqui falando, eu concordo muito de você construir grupos de pessoas, não da sociedade civil, mas grupos de pessoas populares dos bairros em si, que montem núcleos de cidadania. E esses núcleos de cidadania, eles levam proposta para os vereadores. Se os vereadores não estão nem aí a gente faz pressão, a gente cobra deles. Ou, a cada 4 anos, a gente se candidata para tentar se eleger e tentar fazer essa mudança.
Aqui em Recife a gente tem a sorte, ou não sei, de ter pelo menos alguns vereadores mais progressistas e com a visão para a cidade muito mais, não vou dizer conservadora, mas uma visão muito mais ampla. Então eles aceitam melhor essas reivindicações mais populares. Isso é muito interessante. Tanto que, por exemplo, eu moro aqui na Caxangá, eu moro aqui perto da Caxangá. Há 10 anos não tinha um prédio acima de 5 andares na Caxangá. Se vocês passarem de BRT na Caxangá, vocês vão ver que tem já torres e mais torres na Caxangá. Tem um paredão. Depois do Getúlio Vargas, tem 2 prédios que literalmente são paredões. Eles acabam com a passagem de ar para uma parte daqui. Até ali perto E da integração, né? Da antiga integração, isso, terminal do Caxangá. isso, ali também construiu. Pronto, começou por ali. Ali naquela parte da integração da Caxangá, aquelas torres que ali já tinham, é muito louco. Cassandra disse que tu mora perto de mim, Cassandra? Moro sim, bem pertinho da integração da Caxangá. Olha aí. Então tu já percebeu a verticalização dos prédios ali, né? Sim. Pronto. Eu moro agora aqui, perto do extra da Caxangá. Então, aqui teve o quê? Uma loucura de ter muito prédio de torre gêmea. Gente, tem 2 prédios de torre gêmea aqui no bairro. Você não tem noção. Você não tem noção do gasto de energia que é surreal. Então, as pessoas estão achando bonito. Nossa, estão construindo novos prédios. Estão fazendo isso. Estão construindo novos prédios. Eu quero ver até quando um bairro que basicamente era plano, só tinha casa e apartamento tipo caixão, vai ficar aguentando prédio de uns torres de não sei quantos andares. E eu tenho uma amiga que ela mora ali no Engenho do Meio, pra gente finalizar, e o prédio dela é novo no Engenho do Meio, é praticamente um paredão também, e da cobertura você dá para ver boa parte da cidade. E tem uma linha, é incrível, é uma linha que divide Madalena da Zona Oeste, e você vê o paredão de prédios que foram criados da Madalena para frente e da Madalena até Casa Forte. Gente, vocês não têm noção. É uma muralha de prédio. É praticamente é o que divide Recife. São esses prédios aqui da Madalena e depois os prédios que ficam ali na região de Boa Viagem. O vão que é aberto é por causa do mangue. Apenas. Só e somente. Muito prédio numa cidade que tá aparecendo muito prédio numa parte da cidade que não estava preparada assim, né? Não tá tão preparada para receber tanto. Então vai chegar um momento que com certeza vai ter um colapso aí. Exato. E a gente não tem uma noção muito clara também de como é que isso pode afetar o solo. Porque, por exemplo, aqui onde eu moro, se você cavar, sei lá, 2 metros, é mangue. Porque é um solo muito de massapê. Aí Sim. imagina se você começa a construir vários prédios ao mesmo tempo numa região praticamente que... E aqui alaga, tá? Aqui alaga bastante. Então você vai praticamente constrói vários prédios, você coloca muito peso, o terreno vai cedendo. Você coloca peso, o terreno, por tabela, cede. Sim, com certeza. E a água Rap- sobe, minha gente. Pois é. Onde é o Shopping Guararapes aqui em Prazeres? Antigamente era um mangue, era uma região de alagado, que é bem próximo da praia. E até, acho que uns 4 anos atrás, porque teve uma reforma bastante grande agora no estacionamento do Shopping Guararapes, mas até 4 anos atrás sempre estava tendo um remendo do estacionamento que afundava, porque era uma região de mangue. Então isso acontece no shopping. Não alaga porque é um shopping, tem toda a estrutura, etc. Mas numa cidade, numa parte da cidade, né, que a população vive ali. Não vai ter uma reforma grande e de tanta qualidade assim, digamos, né? Pois é. Aí o que a gente percebe é que aqui em Recife,
por exemplo, eu não sei como é que estão. É porque a gente também tem alunos de outras cidades aqui. Eu não sei como é que ocorre na cidade de vocês. Mas aqui em Recife, tem um processo muito claro de que, depois que começou a verticalizar essa região da Madalena, eles queriam começar a verticalizar outras regiões mais para a região oeste. Não sei se vocês já passaram ali pela Federal, eu acho que Caio também já passou, que Uhum. na Várzea não tinha prédio. Tinha prédio ali na Polidoro, porque eram prédios altos por causa dos estudantes e tudo mais. Hoje você já tem prédio muito mais alto na Polidoro. E recentemente fizeram um prédio gigantesco de 30 andares no meio da várzea. Você olha assim e diz, gente, esse prédio aqui é totalmente proporcional. Esse prédio aqui não tem nada a ver com a paisagem da várzea. Que a paisagem da várzea é aquela coisa calma, bem Verdade. universitário. Aí do nada você coloca. O único prédio grande ali era o Cefis. Aí É. colocaram um prédio para fazer concorrência com o Cefis. Minha gente, não, não, por favor. Aí aquilo, Caio, eu sei onde que tu mora. Meu Deus, eu sei onde vocês moram. Minha irmã mora perto, bem pertinho de tu. Ah, eu moro na rua do Felipe Camarão, que é o colégio daqui. Cassandra tá conseguindo pegar todas as informações dos professores aqui, eu já tô entendendo. Moro aqui da Mas rua do Felipe Camarão. Meu pai e minha mãe estudam no Felipe Camarão. tu estudou também lá, Caio? Não, eu estudei assim, ensino fundamental, eu estudei na escolinha particular que tem aqui. Uhum. Mas ensino médio eu estudei no Augusto Severo, que já é Recife, ali é Setúbal, mas já é Recife. É aquela divisão, né? Setúbal, tem. Eu É, esqueci o nome. É Ponte alguma coisa. Ou é Porto alguma coisa por ali. É uma estação de metrô. Porta Larga. Porta Pronto, eu Larga. pegava metrô todo dia pra ir pro Augusto, Isso, descia lá. pronto. Eu já dei aula num cursinho ali perto. Tem tanto cursinho ali perto. Tem o CAF, que é o Colégio Ascenso Ferreira, que eu acho que eles têm cursinho também. Tem muito cursinho ali. Gente, eu vou fazer assim. A gente finaliza aqui a live, a nossa aula. Hugo, tu pode finalizar a gravação. Eu agradeço a quem ficou até o final com a gente. E a gente se vê na próxima aula. Exato.